rapaz. É uma coisa doida, né? Não cabe ali, né? Ai, 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 ai. Só pra pegar aqui. Vamos lá. Papai. Vamos lá. Vamos pegar um bocado de livro. Aqui. Por baixo. Vou ajeitar essa câmera. Glória a Deus, irmãos. Estão chegando aí. Né? Não se incomoda não, que nós estamos ajeitando a câmera ainda, tá? Ela vai ficar meia de lado ainda. Senão não cabe nós não três cabe aqui. nós três aqui. Eu vou precisar aqui da minha esposa, por favor, querida, me ajuda aqui. Só segura assim, enquanto eu providencio alguma coisinha, né? Para colocar por trás. Vou pegar aqui uma xícara. Porque o outro negocinho não cabe. Isso, agora a gente ajeita. Pode ir lá, sentar lá. Eu vou ajeitando. Nós vamos chegando devagarinho aqui. A sua cadeira pode chegar pra cá. Aham. Cuidado não prender a mão. Tá. Não, tá bom. Eu vou agora ajeitar aqui. Sim. Aí. Botar assim, um pouco mais. Ajeitar, ficou perto, né? Ficou mais perto. Tamo junto. Glória a Deus, irmãos. Estamos ajeitando aí. Lá atrás. Tá lá no Instagram. Instagram de trás. Lá. Estamos aqui com os irmãos no Facebook. Tem alguns irmãos que às vezes surgem, né? Vocês vão ter que virar a câmera aí na hora de assistir. Isso. Ajude a gente aí. Tem que virar um pouco mais a câmera. Deixa eu só virar aqui assim. Porque eu tô mais próximo. Porque senão a gente vai ficar meio sumido aí. Ô Deus! Glória a Jesus! Vai aparecer aquelas letras ali, mas Não. dá pra te ver. Não aparece não. Lá pra eles não aparece. Não, ali dá pra me ver, sim. Gente, glória a Deus aí, aos irmãos. Deus abençoe e perdoe aí um pouquinho o horário, tá? Você pediu pros meninos de ligar lá? Eu não pedi não, filha. Não pedi mesmo. O que eu penso, né? Não, deixa que eu Quer vou lá. passar aqui? É. Não dá pra mim ir, não. Eles sabem, né? Mas é bom avisar, né? Você ficou esperando assovio, né? Isso, mas assoviar aqui vai ficar meio... E aí, gente? Deixa eu olhar aqui. Tá virado, tá bom? Não liga, não. É porque hoje temos uma companhia ilustre com a gente. Meu sogro. Ele tá com a gente. Deixa eu só tirar aqui a internet. Já vamos começar. Seja bem-vindo a todos aí. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Para a glória de Deus. Deus abençoe. Vão chegando, vão compartilhando. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela bênção aí, minha irmã. Irmã Rosiane, desejando vitórias aí para nós. A gente fica feliz aí de os irmãos continuem abençoando. Compartilha aí, meu irmão, essa live. Nesse momento aí, vai compartilhando com o pessoal. E a gente vai estar aqui juntos, né? Agradecendo a Deus mais um dia. Vou fazer um anúnciozinho aqui para vocês. A partir de segunda-feira, às 10 horas, 22 horas, a partir de segunda-feira, às 22 horas, nós teremos aí uma série de ministrações
sobre Apocalipse, tá? Um estudo sobre Apocalipse na graça, né? Saber o que o Espírito de Deus tem reservado para a gente, né? Todos os acontecimentos, de todas as coisas que estão prestes a surgir no cenário mundial, já tem surgido muitas coisas, mas nós estaremos aí, né, com os irmãos, né, nesse propósito aí, né, adorando a Deus e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, né, sobre a revelação divina, né? O evangelho, ou o livro, né, escrito por João, o livro do Apocalipse. E nós vamos estar aí juntos, né, aprendendo um pouco mais. Então, a partir de segunda-feira, às 22 horas, nós estaremos aí nesse estudo. Compartilhe essa live. A gente vai estar colocando aí nas chamadas. Compartilhe a chamada. Tá bom, meu irmão? Para você aprender realmente o que... Seja bem-vindo, Aninha. O que realmente a palavra de Deus diz sobre Apocalipse, né? Então, a partir de segunda-feira, às 22 horas, nós estaremos aqui, uma série de mensagens, de ensinos sobre Apocalipse, né? Então, nós vamos estar aí tirando um tempo para cada igreja, talvez já dê para passar assim uma igreja por dia, vamos tentar fazer isso aí, né? Não alongar demais, mas a gente vai ter um período, porque já são bastante capítulos, né? E nós vamos estar aí desvendando aí o que Cristo, o que Deus tem para nós, né, nessa grande vitória aí, tá bom, querido? Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus aí nesse momento, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvo, a ti agradeço, porque o Senhor tem preparado esse momento para nós aqui, Senhor. Quero te agradecer, porque a ti toda honra, toda glória e todo louvor. Estenda as tuas mãos agora sobre nós, que aqui estamos, ó Pai, sendo abençoados por ti, ó Pai, em nome de Jesus, sendo abençoados, ó Deus, ó Pai, com a presença do teu Espírito junto conosco. Senhor, que cada um dos teus filhos que ouvir e ver, Senhor meu Pai, esta live agora ou no futuro, que o teu Espírito possa brilhar no Espírito deles, trazendo ensinamento da tua palavra. Assim nós te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém, papai. Amém. Amém. Glória a Deus. Temos falado sobre a armadura de Deus, sobre a armadura, algo maravilhoso que o Senhor tem colocado em nossa vida. Não é algo místico, né? Não é algo que você vai orar e vai dizer: Senhor, agora estou colocando o capacete, Senhor, agora estou colocando a couraça, Senhor, agora eu estou calçando o evangelho da paz, e Senhor, agora eu estou colocando o cinturão da verdade. Não é isso, não é algo místico, tá? É algo que Deus colocou para a gente de uma forma poderosa. Tudo isso faz parte do evangelho da graça, do evangelho de Cristo, né? Tudo isso faz parte do evangelho. Então é muito importante nós entendermos que essa vestidura, essa armadura de Deus tem tudo a ver com o evangelho. Então, a cada parte que foi colocado aqui, você ouviu da gente, né, que foram partes, né, coisas que o evangelho proporciona: capacete, couraça, evangelho da paz, escudo da fé, né, e por aí vai. E nós estamos aí sendo abençoados em nome de Jesus, amém? Vou passar aqui para minha esposa, para ela também dar as considerações aqui, né? Revimos que essa armadura é a armadura de Deus, né? É a própria armadura que Ele próprio usa, né? E que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, nós estamos dentro dele. Então, na verdade, né, nós vestimos essa armadura junto com Cristo, né? Essa armadura vai aparecer, como já dissemos lá em Apocalipse, né? A forma como Jesus ele aparece, né, para João, vestido justamente com essa armadura, né? Então,
é algo que nos isenta, né? Que nos capacita a vencer os dardos inflamados do maligno, né? Que nos capacita a vencer a acusação, não é? A condenação. Então, Sim. quando nós temos consciência disso, o diabo ele perde toda a força. Verdade. Quando nós temos consciência do que nós temos direito através do que Cristo fez, ele perde, né, né, a arma dele cai por terra, né? E nós avançamos, né, contra ele, né? Nós nos posicionamos contra ele. Glória a Deus. Através da fé, através da confiança, né, de que já estamos salvos, não pelo que, né, somos, mas pelo que Cristo fez. Amém. Né, já somos justos diante de Deus, né, já somos olhados por Ele totalmente justos, por isso podemos orar. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Amém. E pensando assim, toda a glória vai para Cristo. Amém. Nós não ficamos com nenhuma glória, né? Porque não há justiça nossa, não há mérito nosso. Todo mérito, né, é do próprio Cristo. Verdade. E nós transferimos esse mérito para Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, né? Porque Ele conquistou essa salvação, Ele conquistou essa justiça, né? Ele é essa verdade, né? Ele trouxe essa paz, né, que nos faz caminhar em segurança. Glória a Deus. Até o trono de Deus, o trono da graça, né? Ele é esse escudo que nos protege contra os dardos do maligno. É toda honra e toda glória para Ele. Amém. Né? Então é algo maravilhoso para a nossa vida, essa armadura. Né? Amém, amém. O Antônio, né, meu sogro, né, tá com a gente. Veio de Friburgo, né, alguns irmãos aí. A minha sogra está assistindo. Né, ela está aqui também, só que ela está descansando, passou o dia, né, preparando coisa para os netos, porque sabe como é que é vó, né? Então ela estava aí passando, né, fazendo algumas coisas para os netinhos, então ela subiu, foi tomar o seu banho, está cansada, e ela está aí assistindo. Mas meu sogro está aqui com a gente, né? Está aqui na benção aqui, glória a Deus, né? Estamos bem, graças a Deus, na paz, na graça do Senhor. Deus tem nos abençoado muito grande nessa terra, muito... Não tem explicação, porque se olhando para nós, como diz a pastora Andréia, mérito nós não tem nenhum. Se alguém achar que tem mérito, tá ruim para o lado dele, na minha maneira de entender. Isso aí. Agora, quando nós transferimos para o nosso Cristo, nosso amado, né, que veio fazer tudo por nós, aí tem um grande valor, porque Ele fez tudo de graça por nós. E você é beneficiado por isso. Todo ser humano tem essa chance. Glória a Deus. Aquele que ainda não conseguiu, não tem essa convicção, faça um teste, experimente, você vai ver a diferença que é. Estar na presença dEle, estar com Ele, ter Ele como Senhor da nossa vida, né, como tudo para nós. Deus que te abençoe em nome de Jesus. É verdade. Uma coisa que o São Antônio falou aqui, que a gente ouvia falar muito, né, São Antônio, que a gente conhece Deus, né, como, né, o Salvador e o Senhor. Mas antes a gente falava assim, você precisa ter Ele como teu Salvador e como Senhor. Mas a gente ficava imaginando, né? Como ter Ele como Senhor? O que é isso? O que eu preciso? Aí chega na nossa cabeça, o que eu preciso fazer para ter Ele como Senhor? Né? E a realidade, não precisamos fazer nada. Precisamos crer. Né? Única e exclusivamente precisamos crer. Né? Todo o Evangelho, tudo que aponta para Cristo, como eu sempre digo, né, a lei apontando para Cristo, tudo, né, hoje se define no crer. Quando eu creio, eu passo automaticamente a ter o Senhor, né, ter Cristo, Senhor da minha vida e Pai. Pai, né, o nosso papai, né, assim como o próprio Jesus, durante todo o seu trabalho aqui, todo o seu ministério, toda a sua vida aqui na terra, sempre o chamou de Pai. Veio apresentar esse nome, Pai. Né? No Antigo Testamento tinham vários nomes, mas ele veio apresentar o nome de Pai, Paizinho, né? O Abba, né? Papaizinho querido.
Então é importante você ter isso no teu coração, né? Só chama de pai quem tem intimidade, né? Papai. Até hoje, às vezes eu paro, fico ouvindo, né? Às vezes os meus filhos vão me chamar papai. Uns homens já, 25 anos de barba na cara, o outro mais alto que eu, e aí vai chamar, fala, papai, intimidade, relacionamento, né? Uma vida, né? Deus fez tantas coisas por nós que a gente, né, na nossa mente finita, a gente precisa separar, né, para não se confundir, não se misturar. Verdade, verdade. Né? Porque a Bíblia fala que nós somos filhos, né? Filhos co-herdeiros com Cristo. Mas como que ser filho e ser servo? Como que funciona isso? Porque a gente tem que entender, como eu disse, Deus não pegou essa natureza carnal e transformou em filho. Não. Ele pegou essa natureza carnal, matou em Cristo e fez nascer uma outra. Totalmente diferente daquela adâmica. Mas essa adâmica, como que ele vê essa adâmica? Para efeito de condenação, né, e de acusação, ele vê essa adâmica morta. Já morreu em Cristo. E agora, para efeito de transformação dessa natureza adâmica, como que Deus nos vê? Ele nos vê da seguinte forma. Nós éramos, não sei se os irmãos lembram daquele filme, Senhor dos Anéis, né? Que tinha aquele ser asqueroso, né? Aquela criatura horrenda, feia, distorcida, maligna, né? Intenção ruim, coração ruim, cheio de caguete, cheio de mazelas, né? Feio, esquisito. Era assim que nós estávamos no mercado de escravos. Ninguém olhava para nós e dava nada. Eu falei, isso aí não presta para nada, né? Imagine essa cena na sua mente. Bastante adjetivo no pobre do bichinho. Imagine essa imagem na sua mente. O que Jesus fez? Foi lá no mercado de escravo e te comprou. Pagou o preço por você. E olha que o diabo cobrou caro, hein? Cobrou o preço de sangue, né? Nós fomos remidos ainda inimigos. Cobrou o preço de sangue. Ele pisava aquele ser asqueroso, né? Aquela coisa horrorosa que nós éramos, né? Ele maltratava, ele escravizava, e o que ele fez? Ele pegou esse ser, não é? E falou, não, eu pago o preço por ele, eu quero ele. E ele fez o seguinte, ele falou assim, olha, eu te comprei como servo, essa natureza adâmica, te comprei como servo e te dou liberdade. E acontecia algo interessante no passado, que o escravo ele tinha oportunidade de escolher, né? Ele serviu o seu senhor, às vezes o senhor dele era tão bom que quando ele ganhava a liberdade, ele preferia ficar na casa do senhor, né? Do seu senhor, ele preferia continuar ali trabalhando para o seu senhor. Então, é isso que aconteceu com a nossa natureza adâmica, né? Ela ainda existe, né? Humanamente falando. Divinamente falando, ela morreu, mas humanamente falando, ela ainda existe. Verdade. Só que agora ela foi redimida e ela escolhe servir a Cristo, o seu Senhor, porque ele pagou o preço. Então é uma liberdade de escolha, né? Você escolhe servir o Senhor, você escolhe servir com seus talentos, com seus dons, porque nós ainda estamos aqui na Terra, né? E nós não precisamos, mas nós queremos, né? Dizer Era assim. o escravo da orelha furada. Isso. Né? Que colocava ali no portal e furava. Ele era livre, mas ele queria continuar servindo ao seu Senhor, por livre e espontânea vontade. Você pensa bem, né? Deus nos comprou, nos deu a liberdade, né? O Pai nos deu liberdade, Cristo, e nós optamos, né, ser filho, né? E não é ser escravo, mas ser servo. E com felicidade nisso, né? Com alegria, com prazer. Não há cobrança, né? Não há cobrança, não há né, nada que venha a trazer, vamos dizer assim, culpa nem condenação. Né? Pelo contrário, nosso Pai hoje, ele
olha para nós e o que Ele quer é ter comunhão, relacionamento, amizade. Sabe aquela amizade bacana de estar conversando, né, de que as coisas estejam fluindo bem, né? Uma boa amizade. Quando você encontra uma pessoa que dá prazer de você estar conversando, né? Falando das coisas boas, coisas de Deus, né, São Antônio? Muito bom, né? Conversar sobre as coisas de Deus. Hoje nós passamos aí um dia, boa parte do dia aí, né? Conversando, ouvindo mensagem, conversando sobre as coisas do Pai. Isso é muito bom, é isso que o Pai quer, relacionamento, participar da sua alegria, participar dos momentos felizes. Por isso Ele nos capacita tanto, porque Ele sabe que para que nós venhamos a viver isso nesse mundo, né? Jesus veio aqui, Ele viu como que é, Ele viveu isso na carne, Ele nos capacitou, nos deu muita coisa boa para nós vivermos aqui nessa terra. Né? E uma das coisas que nós estamos, né, ministrando, né, durante esses dias é justamente sobre a armadura de Deus. Né? E fica aqui mais uma vez aqui, né, uma palavra, vou aproveitar essa live aí para fazer um merchan. A partir de segunda-feira, né, nós estaremos, amanhã ainda não, mas a partir de segunda-feira nós estaremos aí começando uma série de estudos sobre Apocalipse. Tá bom, irmão? Pastora Rosana dando. Amém. Olha o paizão, a Aninha falando que tá com saudade. Ô, Glória! Né? Saudade do Senhor, Lembra da Aninha. Aninha de São Geraldo? Lembro, sim. Nossa, a gente já foi muito orar naquele monte lá, né? Meu Deus do céu, coisa boa. Tem coisas que passou, né? E a gente não esquece Não mais. esquece, né? Coisas agradáveis que nós passamos juntos. Sim. Né? Mas um dia nós vamos estar juntos. Sim. Diretamente. Verdade. Para sempre. Para sempre. Ué. Lá não tem. Ninguém vai nos separar. Verdade, né? Aqui no mundo, infelizmente, né? Às vezes cada um segue um caminho diferente, né? Humanamente. É verdade. Edma Rodrigues, agradecendo pela oportunidade de aprender mais de Deus. Olha, que benção, irmã. A gente possa ser um canal simples daquilo que Deus quer, né, falar e abençoar você. Eu fico muito feliz de poder ver Deus abençoando. Né? Quando a gente ouve irmãos aí comentando, falando, ô pastor, pastora, né, como Deus tem me abençoado, como que eu tenho me sentido bem. Olha, é tudo que nós queremos, tudo que nós queremos durante esses dias. Amém. É trazer uma palavra para o teu coração para que você se sinta bem demais. Né? Eu sei que a gente ouve muita coisa boa, glória a Deus por isso, né? Mas a gente está aí para somar junto com outros irmãos, né? Deus está abençoando aí em nome de Jesus, amém? A Aninha está lembrando das esculturas lá do jardim, o Jesus. Fusca, né? É verdade. Fusca, girafa. Jardim de São Antônio. Falar em Antônio, ó, irmão José Antônio. As esculturas não tem mais, mas continua bonito o jardim. Irmão José Antônio lindo. Pinto, rapaz, lá da Igreja Assembleia de Deus Central. Um beijo pro senhor, pra família. Tá bom? Deus abençoe também, irmã Diane. Deus abençoe. Gente, olha, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Mas a gente precisa começar, né? Já passaram bastante tempo, a gente tá também dando, né, prestigiando um pouco mais com vocês. Né, ver o quanto Deus tem ministrado. Os irmãos lá no Instagram também. Tá tombado assim, irmão, não liga não, porque hoje o meu sogro está com a gente, e aí não daria para colocar o celular em pezinho, e teria que colocar a câmera muito longe. Né, e ficaria ruim, então é melhor ficar assim mais próximo, né? A gente poder ver os irmãos também. A todos do Instagram aí, que Deus abençoe muito a sua vida. Né? Irmã Marla, beijão, irmã Marla. Já coloquei uma mensagem para tu aí. Falar em mensagem, nós temos orado, tá bom, irmãos? Temos falado com Deus a respeito das pessoas que têm preenchido aí o link, né, pedindo oração em determinadas situações. É muito importante isso, muito importante. Eu tenho certeza que Deus ouve e responde, tá bom? Deus ouve e responde. Né? Aproveitar aqui a irmã Marla, ela está ouvindo aí também. Uma vez, né, isso há muito tempo atrás, nós estávamos numa campanha de oração para uma carta para Deus, lembra, São Antônio? Carta para Deus. Né? Acho que a irmã Marla também participou disso aí, uma carta para Deus.
E aí nós levávamos aquela carta no monte e orávamos, né? Toda quinta-feira, eu me lembro até, né? 3 horas da tarde, nas quinta-feiras, nós tínhamos um culto à noite, né? E nas quinta de tarde nós estávamos lá orando. E eu fui presenteado pelo nosso Pai maravilhoso, né? Que um certo dia eu estava lá e ele enviou um anjo lá para falar comigo a respeito daquilo ali e de outras coisas mais. Mas uma das coisas que eu pude ouvir da boca daquele ser maravilhoso ali, que depois que a gente fica meio dormente assim ouvindo, parece ele estava na minha frente como uma forma humana, e depois que parece que deu um clique, eu falei, gente, e saí correndo para ver se encontrava, olha o ser humano. Mas não vi mais, né? Sumiu, ninguém viu ali no sítio. Mas uma das coisas que ele disse, deixou muito assim no meu coração, foi que ele ouvia aquelas orações, né? Que Deus estava recolhendo, escutando cada oração daquela. Então, quando você clica naquele link que a gente tem colocado aí, e coloca lá o seu pedido de oração, você envia para alguém, compartilha com alguém, e a pessoa preenche aquilo ali, você pode ter certeza, irmão, que foi algo pelo Espírito de Deus que colocou no meu coração, e as pessoas estão recebendo a sua bênção. Pode ter certeza disso. Não que os outros não estejam, tá? Mas eu tenho certeza que Deus estaria abençoando. Carlinhos! Ô, meu Carlinho, meu amigo, meu pastor querido. Rapaz, vocês estão me alegrando meu coração, rapaz. Eu tive com a Arley, vi uma live de vocês, e agora estou te vendo aí, Carlinhos. Deus abençoe, tá, meu querido? Muito. Tá? Abençoe muito a sua vida. Um beijo no teu coração, seu ministério lindo. Deus abençoe muito, tá? Em nome de Jesus. Tá? Também temos o Vitor Hugo. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus. Vamos lá, meu amor, para a palavra? Vamos. Porque nós estamos falando aqui há 25 minutos já. Deus abençoe. Vamos ouvir um pouquinho. Nós temos que ter em mente o seguinte, nós falamos da armadura toda de proteção, né? Mas nós temos uma que é de ataque. Efésios 6. Né? Efésios 6, que fala sobre a espada do Espírito. Né? O 6... Onde que é o 6 aí que fala da espada do Espírito? Porque aqui eu só botei a frase, né? 6,17. 6,17, né? E usar igualmente o capacete da salvação e agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é uma arma de ataque. Mas não é uma arma que está na nossa mão, não é? Porque quando a gente imagina uma espada, imagina ela na mão, né? Mas se nós olharmos para a armadura de Cristo, porque é essa armadura que nós estamos vestidos, né, nós vamos ver lá em Apocalipse 1,16 que a espada está na boca de Cristo. Olha só, a espada, Apocalipse 1,16 diz assim, da sua boca sai uma espada com 2 gumes afiados. Então essa espada está na nossa boca. É aquilo que você abre a boca e declare. Como nós falamos ontem, não existe fé sem declaração. Você tem que crer no coração e proferir com a boca. Né? A fé, ela torna ação, as palavras ação. É a mão que vai trazer à existência o que você crê. Né? Não existe fé sem declaração. Não existe fé sem abrir a boca e dizer algo, né? E não é uma declaração simplesmente positiva, né? Apesar de que, a grande realidade, né? É melhor você conviver com uma pessoa que fala coisas positivas do que negativas, né? Isso aí é uma coisa óbvia. Mas o falar aí é da palavra, né? Do evangelho. Essa palavra aqui contra o diabo, que é uma arma de ataque. Como que você ataca o adversário da sua alma? Né? Falando a palavra de Deus. Agora, irmão, quando a gente ouve palavra de Deus, dá a impressão que é do Velho ao Novo Testamento. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mas a palavra de Deus aqui é a palavra da graça, a palavra da nova aliança. A velha aliança não é mais para você. Não é? Você tem que escolher qual aliança você quer estar. Na velha ou na nova. Não tem como misturar as duas. Hoje a gente vê muito, né, o cristianismo misturando as duas alianças. E não tem como misturar. Você tem que escolher. Ou você está na velha ou você está na nova. Até porque,
a lei, né, como é assim colocado, né, no Antigo Testamento, ou a Velha Aliança, ela simplesmente converge para Cristo, né? Cristo veio para satisfazer a lei. Cristo veio para satisfazer, para cumprir. Então, a partir do momento que Cristo veio para cumprir a lei e cumpriu a lei, Nosso lugar. no nosso lugar, justamente. Hoje nós estamos em Cristo. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós cumprimos a lei nele. Não pela nossa justiça, né, como diz Romanos 5,17, que nós recebemos o dom da justiça, mas e sim, nós estamos nele porque ele nos resgatou. Nós morremos para o mundo e hoje fomos reerguidos novamente, né, no batismo ali, vestidos de Cristo. Estamos em Cristo. Isso é uma nova vida. Por isso que 2 Coríntios 5,17 fala aquilo ali. E aquilo ali é claro demais, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, irmão, não é só no momento. É tudo se fez novo. Todo dia, quando você lê aquela palavra, ela existe no presente. E o verbo fez ali, o verbo fazer, você olhar no original, no grego, você vai ver que aquele verbo está no presente. Ou seja, se você ler amanhã, ele vai continuar dizendo, tudo se fez novo. E depois da manhã, tudo se fez novo. Então não existe mais nada novo, além dali. Né? Aquela palavra é uma palavra eterna. É uma palavra que nunca mais vai existir. Um dia se fez novo. Tudo se fez novo. Então você que mergulhou em Cristo, entrou em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas, que coisas velhas que ele diz ali? Né? Que às vezes as pessoas pensam assim, as coisas velhas ali é só, né, tá falando do pecado. Será que ali Deus estava preocupado com o pecado? Se ele já tinha feito tudo pelo pecado, o pecado já não existia mais. Para Deus, ele não considera, pecado para Deus não é problema mais. Pastor, pelo amor de Deus, não fala isso que o pessoal vai sair pecando. Não. Aquele que conhece o amor de Deus vai entender que você agora é filho e você não quer pecar. Né? Quando a Bíblia fala tudo se fez novo, se fala o quê? De uma nova vida, vida em Cristo. Era uma vida na lei e agora uma vida na graça. É uma vida num estilo novo, não ter que cumprir as ordenanças da lei, porque você agora foi criado de novo. A palavra criação ali é a mesma lá do Éden. Criou, novo, não existe mais nada velho. Amém, meu amor? Por isso é tão importante nós entendermos o que Deus quer no tempo beijo presente. A todos aí do Instagram. Porque tem a palavra de Deus em várias dispensações. A palavra de Deus para Adão. Qual foi a palavra de Deus para Adão? Foi, né, que o dia que ele comesse, que ele podia comer de todas as árvores que estavam no jardim, mas o dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Sim. Foi a palavra de Deus para Adão. Na dispensação, não é? Aquela aliança. Aquela aliança, né? Aí depois veio a aliança com Abraão, não é? Depois teve uma palavra para Abraão, né, que da descendência dele nasceria, né, ele formaria uma grande nação, todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas por causa dele. Né? Teve a palavra de Deus para Abraão. Depois teve a palavra de Deus na lei. Moisés. Deus instituiu a lei, a palavra dele para Moisés. Justo. Né? Só que eu não posso pegar agora a palavra lá que ele deu para Adão e usar ela contra o diabo, né? Nessa dispensação da graça. Não é? Eu não posso pegar a palavra de Abraão, até posso, porque nós somos filhos de Abraão. Justamente. Não é? Porque ele é um exemplo de fé, né? Ele é um exemplo... E nós somos filhos tudo de começou Deus por nele, fé. né? Isso. Tudo começou nele. Nós não podemos pegar a palavra que Deus deu para Moisés, né, e querer aplicar para a nossa dispensação. Agora, qual é a palavra de Deus na nossa dispensação? Isso aí você tem que gravar, irmãos. Né? Isso aqui é um versículo que você tem que gravar, porque você vai precisar falar muitas vezes ele. Né? Você vai precisar dizer para o diabo muitas vezes esse versículo. Não é? Que é a palavra de Deus na nova aliança. Qual é? Hebreus 8,
10 ao 12, né? Nós vamos resumir aqui para a gente, né? Já falamos esse versículo muitas vezes. Vamos ler aí. E Hebreus 8, 10 ao 12 vai dizer assim, declara o Senhor, perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Irmão, se isso aí não entrar no nosso coração, não é? Nós vamos estar em desvantagem com o adversário, porque ele vai usar, essa é a brecha, né? Às vezes nós tínhamos muito assim, né, a brecha como algo terrível, uma maldição hereditária, um pecado terrível. Hoje a brecha é essa, né? É você largar a brecha na sua armadura, é você deixar de se vestir com essa verdade do Evangelho, né? Qual é a verdade do Evangelho? Cristo cumpriu essa aliança. Nós não tínhamos, né? Eu imagino Deus conversando com o filho. Porque isso ele fez a promessa lá para Adão, que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, né? Sim. E eu imagino eles conversando, né? Como que nós vamos fazer? Se eu ver pecado, eu preciso condenar. Eu preciso, né? Eu vendo pecado, eu preciso condenar. Eu preciso punir com a minha ira. Como que eu vou conciliar justiça e amor? Tem um versículo em Salmo que diz que na cruz, justiça e amor se beijaram. Vê se você consegue achar esse versículo. Na crucificação, né, justiça e amor se beijaram, ou seja, houve uma união, né, entre a justiça, uma satisfação. Cristo satisfez a justiça de Deus, né? E eu imagino uma conversa deles dois, né? Como que nós vamos fazer isso? Eles vão falhar, eles não vão cumprir a parte deles. Em algum momento eles vão, não é? Eles vão quebrar a aliança. Como fazer para essa aliança não ser quebrada mais? Né? Então, Cristo, né, eu vejo Cristo se colocando à disposição. Não, eu vou e vou cumprir no lugar deles. Eu cumpro a parte deles. Irmãos, né, se a gente não entender o que é isso e não quiser isso, pensa, né? Ele fez aliança, ele criou o plano, esse é o mistério do Evangelho. Ele criou o plano, fez a aliança, e Jesus falou assim, não, eu vou lá e eu vou cumprir a aliança no lugar deles. Então ele veio e cumpriu no nosso lugar. Qual é o papel nessa aliança? Crer. Crer que isso aconteceu, crer que isso foi plano dele, porque está escrito o tempo todo. Né? Então, crer, acreditar, eu creio. E quando você abre a boca para o diabo e você declara o que você crê, irmãos, não tem como ele te tocar, não tem como, porque o único meio dele, a única estratégia maior do diabo é a acusação, né? A maior estratégia dele é o tempo todo ele tá te acusando, é o papel dele, né? A Bíblia diz que, deixa eu ver se eu acho aqui, 10. Que Apocalipse 12:11, olha, eles portanto venceram quem? Satanás, a acusação de Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, né, derramado por você, e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. Ou seja, eles pegaram esse sangue que o cobriu, que apagou os seus pecados, né, e hoje declara isso para o adversário. Você precisa declarar para o adversário. Quando ele avançar para você com uma acusação, né, com culpa, você precisa declarar isso para ele, né? Você precisa dizer do que você acredita. No que você acredita? No que Deus disse. Né? Nos termos da aliança dele. É o Salmo 85:10. Salmo 85:10. Isso, a benignidade e a fidelidade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Né? Pensa bem, salmo lindo, né? A justiça e a paz se beijaram, irmãos, através do sacrifício de Cristo. Pensa só o que é isso. Foi uma união perfeita daquilo que Deus tinha, né, como projeto, porque ele não poderia deixar de julgar, né? E também o desejo maior dele era trazer paz, trazer harmonia. Porque o maior problema claro que o diabo sabe que isso aconteceu no reino espiritual, não é? Mas quando você não sabe é que é o problema.
Né? Por isso que esse é o problema. O problema não é o diabo saber, o problema é os crentes não saber. A gente não saber. Como filho, às né? vezes... Deus, ele já está totalmente em paz com você. Mas ele espera que você use o que ele fez a seu favor. Justamente. Né? Que você abra a boca e dê testemunho do que ele fez. Que você abra a boca e declare contra ele o que Deus fez por você. Quando você consegue entender isso na palavra, né? E declarar isso, né? Isso é a espada do Espírito. E detalhe, irmãos, se você não entende, hoje nós estávamos começando, depois a gente vai até entrar um pouquinho de detalhe nisso amanhã, porque nós vamos falar orar no Espírito, né? Em todo o tempo. Esse orar no Espírito, nós vemos que a espada do Espírito é algo primordial que aconteceu na nossa vida. Nossa, isso é né? muito importante. Foi o falar em línguas, a importância do falar em línguas. Por quê? Porque o teu espírito, ele tem uma linguagem. Não é? Essa nova criatura tem uma língua. Você não fala português? A sua nova criatura, não é? Ela tem uma linguagem. Talvez o seu homem interior ainda não começou a falar, não é? Ainda está aprendendo a falar. Não sei se você é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Mas o falar em línguas é algo tremendo, irmãos, porque vai falar coisas que a tua mente não entende, mas que não é a súplica do Espírito. Sim. Não é? Mas isso aí é assunto para amanhã. Senão vai ficar para hoje, né? Tô falando. E é justamente dentro do que você tem colocado. Vamos lá, Hebreus 8:10, que você ficou de citar aí, né? E tratar com os irmãos, mais uma vez, falando sobre essa aliança, né, que é de suma importância, novamente, você ouvir isso aqui. Né, o quanto é importante você ter esse versículo na tua mente. Eu acho que de muitas coisas boas que a gente ouve, muitas e muitas e muitas, coisas importantes como essa tem que ser registrado mesmo. Né? Os hebreus... O povo no passado lá, os judeus, eles faziam até umas maluquices lá, né? Botavam a lei numa caixinha, pendurava, botava no portal, e guardava ali. Claro que eles sabiam o que estava escrito ali, mas isso não é isso que Deus quer. Deus quer que esteja no coração, mas que a gente tenha fé nisso, que a gente creia nisso, né? E o que diz aqui o Hebreus 8:10? Eu vou ler aqui, ler esse versículo todo. Diz aqui de 8:10 ao 12. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei. Ou seja, algo que vai ser, né? Na sua mente imprimirei. Quem que vai imprimir? O próprio Pai. As minhas leis também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Versículo 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nosso Pai eterno Deus, né? Tem aí minha esposa resumiu ali, declara o Senhor, né? Ele passa, esta é a nova aliança que firmarei, né? Nessa aliança que nós estamos vivendo, isso Deus escreveu ao povo, né? Vou firmar uma nova aliança. Qual? Essa que nós estamos vivendo hoje, aliança perfeita, única, perfeita, eterna, né? A Não vai eterna. ter outra. E no versículo 12 ele resume, né? Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Meu Pai, que coisa tremenda. Enquanto Deus faz questão de esquecer, muitas vezes a gente faz questão de lembrar. E uma das coisas, só para concluir aqui, uma das coisas que eu acho interessante aqui que eu ouvi hoje, e a gente sempre ouve, rapaz, e tem hora que, na hora que a gente vai falando e a gente acaba esquecendo, o diabo, irmãos, ele ataca a nossa mente muitas das vezes na primeira pessoa. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Ele não vai atacar você na terceira pessoa. A maioria das vezes é na primeira pessoa. Ele vai dizer na tua mente, você não é bom o suficiente. Ele não vai falar isso. Ele vai dizer, eu não sou bom o suficiente.
né? Eu não vou conseguir. Eu não tenho esse direito. Isso não é para mim. Você não vai receber tal coisa porque você não fez tal coisa. Aí é na terceira pessoa, mas aí quando ele acusa, né? Aquilo que você mesmo declara. Você acha que você que está declarando. Poxa, eu não vou conquistar a minha vida. Nós só uma pincelada aqui. Nós vamos falar muito sobre isso em Apocalipse, tá? Eu não vou melhorar na minha vida material porque eu não consigo ser dizimista, né? Nossa, quando essa pandemia passar, a minha vida material vai estar no inferno, porque eu não consegui dizimar. Não recebi e não consegui dizimar. Ai, Jesus. Mas você vai ouvir muito sobre isso aí. O que é o dízimo na nova aliança? O que Deus espera do dízimo e da oferta na nova aliança, né? Eu não vou falar nada agora mais do que isso. O que é? Então guarda para a semana que vem, que você vai estar escutando bastante sobre isso aí, principalmente quando for falar sobre a doutrina dos nicolaítas, né? Mas vamos lá, né? Então, cuidado que ele vai te atacar sempre em primeira pessoa. Sempre não, mas 90% das vezes é na primeira pessoa. Eu não sou bom, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não fiz aquilo para conquistar aquilo outro. É sempre assim. E aí você acaba acreditando, porque você pensa que é você, que é o pensamento seu. Aí, uma dica, né? Para você identificar uma mensagem da nova aliança e da velha aliança. A velha aliança vai sempre mandar você fazer algo. É aquilo que você tem que fazer. Na nova aliança é sempre o que Deus fez por você. Agora, porque Deus fez, você é livre para fazer. Né? Você vai fazer não por obrigação, por imposição, mas porque você quer. Você é livre para querer, você é livre para, né? Você é livre para escolher, não é? Então lembre sempre disso. Velha aliança é o que você tem que fazer. Nova aliança é o que Deus fez por você. Né? Isso resume bem. Então, porque a gente ouve muita mistura, né? Nós estamos com pessoas de várias denominações, de várias igrejas, né? Que ouve diversos pregadores, né? Então, uma dica que eu te dou, não é? Antiga aliança é o que você tem que fazer para Deus. O que você tem que fazer para Deus nunca vai ser o suficiente, não é? E nem é perfeito diante dele, não é o sacrifício que ele quer. Agora, o que Jesus fez por você é perfeito, né? Com certeza. Não tem outro meio. Não tem outro meio, não é? Outra saída para a igreja, né? Para o ser humano. Tito 3,5, nós lemos ontem, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Né? Efésios 2, 8, 9. Por vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Tem nada a ver com o que vocês fizeram. Não é? É dom de Deus, é algo que Deus deu. Lembra que eu falei os dois conversando? Como é que vai ser essa aliança? Eles vão falhar de novo. Não é? Então, Cristo fez no seu lugar. Existe algo na palavra de Deus que, para você saber que é Cristo, lá no passado, às vezes as pessoas, mas é Antigo Testamento. Não, irmão. A Bíblia fala que Abraão recebeu uma palavra de Deus de que teria, da descendência dele, teria um filho, e seria numeroso, né? Numerosa a descendência. E você vai ver que Deus falou assim, olha, eu vou fazer uma aliança com você. E a aliança no passado, né? Hoje você assina um papel, um documento, mas no passado era feito com animais. Eram cortados alguns animais, dividia aqueles animais, assim mesmo, matava, cortava ao meio, botava uma parte de um lado, outra parte do outro, e existia um caminho. E ali no meio daqueles animais, que eram, na maioria das vezes, eram 3 tipos de animais, os 2 contratantes passavam. Aquele que ia firmar aquela aliança. Para as coisas grandes, né, se faziam isso. Claro, para coisa pequena bastava uma palavra, mas para as coisas grandes se fazia esse tipo de aliança. E aí o que a Bíblia diz? Que Abraão ficou ali esperando Deus vir para passar ele e Deus. Porque ele queria, né, fazer aquela aliança, até porque foi uma palavra de Deus para ele. Não foi ele que falou assim, eu vou fazer isso então, Senhor, para a gente criar, né, essa aliança aí, nós dois, contrato. Não, foi o próprio Deus que falou com ele, pega os animais que nós vamos fazer uma aliança.
E Abraão, a Bíblia diz que ele foi cochilando, pegando no sono, enxotava os animais, né? Porque as aves, né, que vinham tentar, né, pegar aqueles animais mortos ali, e é justamente isso que acontece hoje, né, na nova aliança, né? O demônio, o diabo tenta vir para tentar atrapalhar essa nova aliança que Deus tem com você, trazendo algumas dificuldades, coisas que você começa a ver, problemas, circunstâncias. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Já falamos sobre isso aqui. Mas aí o que aconteceu? Abraão pegou no sono. E quando ele deu aquela despertada, o que ele viu? Ele viu o pai e o filho passando ali no meio daqueles animais, como fogareiro e uma tocha. O pai e o filho passando. Ou seja, quem estava fazendo aquela aliança ali com o homem era o próprio Cristo. Cristo estava ali representando o homem, porque o homem por si não podia fazer aquela aliança, ele não teria condição de cumprir aquele pacto, né? Com certeza Abraão iria errar, tanto a gente sabe que ele ia errar, que ele se deitou com a escrava logo para ter um filho, aceitou a opinião da esposa, né, de Sara, e outras coisas mais, mentiu, né, para alguns reis, dizendo que a esposa era irmã, com medo de morrer. Medo não faz parte da aliança com Deus, né? E 1 João 4 fala sobre isso, o amor lança fora todo medo, né? Não o teu amor para com ele, mas o amor dele para com você. Quanto mais você entende isso, menos medo você tem, até que você não tenha mais nenhum. Então Abraão viu aquela aliança, e a aliança foi feita. E Abraão acordou desesperado, e falando, Senhor, mas assim não dá, e agora? Aí Deus traz a explicação para ele, Abraão, fica tranquilo, Abraão, eu fiz aliança com você. Eu fiz. Mesmo que você não for fiel, eu serei fiel. Aí você lê um texto desse aqui, em Hebreus, que ele fez uma nova aliança. Em 12, no 10 fala que ele fez. No 12 diz que ele já não lembra mais, né, dos pecados e das iniquidades. Ele tem a sua misericórdia, ou seja, não vai nos dar aquilo que nos é direito receber, né? A implicação da justiça divina agora veio sobre Cristo. Pensa bem quanta coisa boa. Precisa de condenação? Hoje meu sogro até estava lendo ali, né, Montônio? Romanos 8:1. Nenhuma condenação, filho. Nenhuma condenação. Não há acusação contra os escolhidos de Deus. É uma coisa que eu sempre tive muita preocupação é com a salvação. Sim. Por quê? A gente peca toda hora. Quem é que não peca? Qual ser humano diz assim, não, eu não. Já está pecando. Sim. Então nós temos, eu ficar muito preocupado, meu Deus, como que é isso? Uma hora eu estou caído, outra hora eu estou levantado. Uma hora eu estou salvo, outra hora eu estou perdido. Eu tinha essa preocupação, mas agora descobrindo realmente a graça, a gente dá paz no coração, tranquilidade. Irmãos, a gente pensa assim, mas então agora eu posso pecar? Não. Por esta graça ser tão forte na nossa vida, a gente tem aquele prazer de estar na presença do Senhor. Isso aí. Não precisa Jesus falar nada, não precisa ninguém falar nada. Glória a Deus. Ele falou da aliança. Não precisa ninguém falar nada. Ele resolve tudo. Já resolveu tudo, não vai resolver não. Glória a Deus. Isso dá tranquilidade para nós, meu irmão. Pode acreditar nisso. Glória a Deus. Porque é coisa de Deus, está na Bíblia. Traz paz, né? Faz segurança, tranquilidade. É uma coisa inexplicável. Entra nisso para ver só. Crê nessa graça. Crê nessa graça, crê mesmo. Não deixa o diabo acusar, não. Porque o diabo ele vai lançar. Pode acreditar, irmão. Ele pode até usar pessoas crentes que para lançar dúvida. Porque ele usa, dá lugar a ele. Ele não deu lugar ao diabo. Verdade. Hoje nós estávamos falando hoje cedo, né? Irmãos, vai ter muita gente que vai chegar lá na glória, né? Porque ele também não vai pelas obras dele, ele até pensa que está indo pelas obras dele, né? Mas vai chegar ele creu em Cristo, não é? Então ele vai chegar herança. Ele tem herança da salvação. Pela misericórdia de Deus. Mas quando ele chegar lá, ele vai ter... Ontem até uma irmã comentou, né? Ontem ou antes de ontem. Vamos ter tantas surpresas.
Você aqui, não pode. Vamos embora do céu, esse céu. Não, isso aí não. Aí, né, Jesus vai falar para ele, meu filho, daqui tem outro lugar mais quente, que não tem ar-condicionado, né? Lá o negócio é meio quente lá. Não, é injusto. Eu passei a vida inteira, não é, fazendo, e esse aí que não fez nada. Né? É igual aquela parábola, né, do trabalhador que chegou 5 horas da tarde, ganhou igualzinho que trabalhou o dia inteiro. Né? É exatamente isso, porque, né, ele achou que era por mérito dele. Né? E quando ele chegar lá, ele vai se deparar com cada situação. Ele falou, não é possível, isso é injusto. O duro é que tem pessoas que só vão conseguir enxergar isso lá. Né? Que é a questão do mérito. Né? Ele acha que ele merece, O Sr. Antônio estava falando sobre salvação, me veio uma coisa na minha mente que eu ouvi há muitos anos, poucos anos assim depois que eu me converti, eu ouvia muito isso, né? Não vou citar de quem, porque tem pessoas aí que até conhecem, mas a pessoa dizia o seguinte, que a nossa salvação é um negócio muito estranho, que uma hora você está salvo, outra hora não está. Uma hora você está, outra não está. E a pessoa passou o culto todo explicando isso, como era a hora que estava salvo, e qual era a hora que não estava salvo. Eu falei, meu Deus do céu, então quer dizer que um anjo fica ali no livro da vida assim, Marcos Ecardi, vamos escrever, daqui a pouco, rapaz, pecou, paga. Se arrependeu, escreve de novo. Ô irmão, eu não sei, não sei o que dava na cabeça da gente para a gente acreditar nisso. Não sei, porque essa é a vida infelizmente, porque se você hoje vive pelas obras da lei, você tem que pensar nisso. Você precisa pensar nisso. Pastor, o que é isso? Mas é uma coisa óbvia. Se você vive pelas obras da lei, você tem que entender o seguinte, que você só tem remissão quando você se arrepende em Cristo. De uma forma ou de outra é Cristo. Você tem que se arrepender do seu pecado. Né? E você não pode passar nenhum deles. E você não pode pecar. Opa, então aí já... Mas e se eu não pecar mais? Não, filho, você não pode pecar. Não é uma questão de pecado para frente. É uma questão de pecado para frente e para trás. Eu também quero te dar uma notícia. Que talvez quem fala muito na lei, né, não expressa. A nossa natureza é caída. Romanos 6, salário da morte é o pecado. Você já viu alguém viver? Você já viu alguém... O salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte. Você inverteu. Então, aí você vai ver o seguinte, você já viu alguém viver 150 anos? Tem alguém de 150? Então tá todo mundo morrendo. Se tá todo mundo morrendo, é o salário que o pecado está cobrando. Não é? Vamos lá, porque... Mas pastor... O senhor falou que agora nós estamos em Cristo, é uma nova criatura. A nova criatura ela vive aí, o teu espírito. Mas a natureza humana também vive. E ela vai precisar passar pela morte ou ser transformada, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4. Né? Então você tem que estar ciente disso, meu irmão. Né? Que não existe aquele que fala que não peca. Por isso que a Bíblia diz isso. Aquele que fala que não peca é mentiroso. Por quê? Porque a pessoa fala assim, mas eu não peco mesmo, não, eu não minto, não roubo, não falo nada, não faço falcatrua, eu sou mesmo um anjo. Meu filho, a sua natureza é caída. Acabou a conversa. Tanto é que Jesus não veio da natureza do homem. Ele nasceu no útero de Maria, mas foi o próprio Deus, próprio Espírito que gerou ele. Porque se ele nasce da natureza de um homem e de uma mulher, ele poderia ter passado a vida toda sem errar em nada. E olha que seria impossível para ele, como natureza humana. Tá? Porque a pessoa, quando já está pequenininho, quando é criança, já começa a fazer coisa errada. Né? Mas pula, vamos dizer que ele conseguisse. Quando chegasse lá nos 30 anos, Deus não ia poder falar o que disse para ele. Esse é meu filho amado. Poderia até ir olhar com dó e tudo, mas a natureza dele ia impedir. Né? Por quê? Porque era uma natureza caída. Não é verdade? Nós já partiu ali, o Instagram já foi embora. Efésios 2, 8, 9, o final diz, não por obras, né? Somos salvos pela graça, e o final diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação dependesse de você, seria glória para você.
não é? Pensa se você não teria, seria uma dívida. Deus estaria em dívida com você. Justamente. Por isso que ele te deu de graça, pelo que Cristo fez, não é? Para que ninguém se glorie. Não é por obras da lei, não é? Para que ninguém se glorie. Então não vai chegar ninguém lá no céu e dizer assim, eu estou aqui por causa do que eu fiz. Mérito meu. Ele vai até achar muito ruim, porque ele vai ver gente lá, né? Que não fez nada mesmo. Vai ser o filho pródigo que estava em casa, que na hora da festa, ou seja, na hora que aconteceu, vai acontecer a bodas, né, do cordeiro lá, aquela onde Jesus vai estar reunido com todo o povo arrebatado, o cara vai estar do lado de fora, né? Vamos dizer que fosse esse o caso, que não é também, mas isso é uma outra história. Vai estar igual aquele filho pródigo. Eu não vou entrar nessa festa, Eu não. vou não. Ah, vou nada? Esse cara aí, eu vi ele fazendo um monte de coisa errada lá embaixo, eu não quero não. Eu quero ir pro inferno. É isso que o camarada vai dizer? Vai nada, irmão. Gente, tá gostoso o bate-papo. Amanhã nós vamos terminar falando sobre... Deixa eu só ler esse último versículo então, aqui. lê pra gente terminar, porque eu pedi o seu Antônio Sobre para orar aqui, que já vai dar uma hora. A espada Só abençoando o povo, do seu Antônio. Espírito, né? Hebreus 4,12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz. Lembra que eu falei que é aquela de 2 gumes que saia da boca de Cristo? Capaz de penetrar, vai lá na divisão da alma e do espírito, junto medula, é sensível para perceber os pensamentos, intenções do coração. Ele sabe exatamente o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você crê. Tinha sobrado. Né? E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e as claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Jesus é o grande sumo sacerdote. Então, concluindo, então às vezes você até consegue na sua carne, aparência, né, o corpo, manter íntegro. Deus vê lá dentro o coração. E aí? 14, concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que é Cristo, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Meu Deus. Lembra da espada do Espírito? Não é? Que é a palavra de Deus? Ou seja, abra sua boca, né, e declara com firmeza, né, a sua declaração aquilo pública que você crê. de fé. Que fé? Fé no quê? No Evangelho. O que a palavra de Deus diz ao seu respeito? O que ela diz, aquilo que você precisa. É isso aqui que vai direcionar a tua vida. Não é o que o mundo está dizendo. Não o que as pessoas estão dizendo. Guarda isso, irmão. Não até onde, né? Que Deus abençoe o líder aí da igreja onde você frequenta, que Deus abençoe todos os seus irmãos em Cristo, mas nem a palavra dele é maior do que essa aqui, que está na palavra de Deus. Então você tem que ter certeza o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. E é isso que nós estamos passando aqui para você, na nossa simplicidade, na forma de conversar. Estamos aqui impondo nada, né? Não dizendo que você tem que fazer alguma coisa, né? Que você precisa ser assim ou assado. Só estamos dizendo para você, creia, porque Jesus selou essa nova aliança. O 15 diz, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Não é? Então, isso aqui... Posso falar uma coisa para você em termos de confiança no trono da graça? Sabe por que o escritor Hebreus escreveu isso ali? Porque os sacerdotes na época, antes, quando iam entrar no Santo dos Santos, né, não sei se você conhece essa história, isso é verídico, eles amarravam, não tem relato de homens que morreram lá dentro do Santo dos Santos, não existe algum relato. Se houve, a gente não sabe dizer, mas eles amarravam o camarada pela cintura, aqueles que entravam lá no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Para fazer a sua oferta ali, né, pelo povo, oferta de expiação,
E aí eles pensavam o seguinte, se o cara morrer, a gente puxa ele pela corda, porque não pode entrar ninguém lá dentro no Santo dos Santos. Então o autor dos Hebreus diz o quê? Nos acheguemos com toda confiança no trono. Ou seja, não precisa ter medo, meu filho, que tu não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Aí Jesus disse o que para os discípulos? Aquele que, Paulo também fala sobre isso, aquele que conhece a Cristo, Jesus disse, tem pessoas que não passarão pela morte. Que morte é essa se todo mundo morreu? Morte física. Jesus não estava falando isso, nem Paulo. Estava falando de uma morte, a morte ali era de separação. Quando a Bíblia fala em morte, em 99% das vezes fala de separação. Aquele que conhece o Evangelho de Cristo e vive com ele, jamais será separado novamente. Glória a Deus por isso. Confiança. Confiança. Né? E abrindo a boca e declarando para o diabo, é a sua arma de ataque Isso contra aí. o diabo. Isso aí. Né? É declarar a sua fé. Fé no Evangelho, fé naquilo que Deus disse, na palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? A nova aliança. Isso aí. Quando alguma coisa, alguém falar alguma coisa, alguém falar alguma coisa na TV que você está vendo, todo mundo vai passar por isso. Você já repreende. Fala assim, na minha vida não, Satanás. Pastor, mas o cara não está nem ouvindo, mas o diabo está vendo se você vai aceitar ou não. Então tu fala, na minha vida não. É ruim, na minha família também não. Porque eu estou guardado em Cristo. Mal nenhum chegará na minha vida, porque eu estou em Cristo. A Bíblia, nós lemos Efésios ontem, estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Sabe quem está embaixo? Todos os espíritos do inferno. Vamos botar tudo no pacote só. Tudo. Está debaixo aonde, irmão? Dos seus pés. E não está ali coladinho, igual você senta na beirada de uma, vamos dizer, de um pier, né? Aqui tem, e você vê o mar ali embaixo, você senta na beirada da piscina e bota o pezinho na água. Não é assim que está ali no teu pé, não, meu filho. A região celestial é muito mais superior do que qualquer lixo que o adversário possa tentar fazer. Ou seja, você vê as obras do inferno como algo insignificante. Você sabe o que é insignificante? Você vai na praia, quando você pisa na areia, o que acontece? Esses grãozinhos de areia estão me incomodando? Não, tu anda na areia. É assim andar por cima de Satanás. Aquele que está em Cristo pisa e nem sente, porque Deus é maior. Amém? Porque quem está pisando é o próprio Cristo. Né? Isso aí, filho. Nós estamos dentro dele. Não estamos sentindo nada, estamos só na vitória. Ele já levou, né? Colossenses 2,14, ele despojou os adversários. Apocalipse 12:11, lembrando, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que anunciaram. Lembre disso. Isso, você vence o diabo, declarando para ele que você é justo. Glória a Deus. Eu sou justo diante de Deus, não por causa do que eu faço, mas por causa do que Cristo fez por mim. E boa lembrança, a partir de segunda-feira, mais uma vez, né, trazendo aqui para vocês, a partir de segunda-feira, compartilha com os irmãos, com os amigos, as pessoas que podem ouvir toda segunda-feira, todos os dias, a partir de segunda-feira, estudo sobre Apocalipse. Vamos fazer um estudo do capítulo 1 ao capítulo 21. Outros textos da Bíblia vão entrar aí no meio, mas do capítulo 1 ao capítulo 21. Já vou te dar uma dica. Pega a tua Bíblia, um marcador de texto, uma canetinha, um papelzinho. Nós vamos passando os textos para você. Você vai marcando aí, apesar de a gente poder colocar também, mas vai marcando. Depois você lê de novo, para você estar aí. Né? Quando você aprende Apocalipse, meu irmão, o adversário foge, mas foge violento, porque ali é o fim dele. Antônio. Se pelo medo já era bom, né, aprender Apocalipse, agora pela graça. Então... Eita, Jesus, pela graça então vai ser maravilhoso, né? Muito bom. Muito bom, né? Talvez você tenha me ouvido ensinar Apocalipse, mas era na lei. Na lei. Agora é na graça, no Evangelho Todo-Poderoso do Senhor. Vamos orar? Você que está precisando de uma oração, é a hora da oração, da cura, do milagre. Você que está intercedendo por alguém, a hora de interceder. Conte o seu milagre, irmão. Entre lá, coloca lá no link lá. Pastor, eu recebi uma benção.
gostaria de compartilhar. E você coloca lá, se eu posso contar, pôr o teu nome, se eu não posso, mas conta para nós. Eu tenho certeza que Deus já tem feito coisas maravilhosas aí, porque esse evangelho tem poder, Romanos 1,16, né? Para muitas pessoas isso é loucura, mas para Deus é poder, é poder, o evangelho é poder. Amém? Então, nosso irmão Antônio, pastor Antônio, vai estar orando e nós estaremos sendo abençoados aqui em nome de Jesus. Eterno amado Deus, mais uma vez, Pai, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, pela Tua grande bondade e misericórdia. Sim, Pai. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, de mais uma vez estar falando da Tua palavra, Pai. Todos os nossos irmãos que estão ouvindo, até aqueles que ainda não são, o Senhor vai abençoar a cada um, da Tua paz, a Tua graça, Senhor. A Tua bênção repousa sobre cada um, Pai. Nós estamos vivendo um momento difícil no mundo, Senhor, no nosso Brasil, no mundo inteiro, Senhor. Momento de dúvida, momento, Senhor, de terror. Mas Tu és o Deus de paz, o Deus que transforma maldição em bênção. E nesta noite nós determinamos que toda maldição seja quebrada em nosso Brasil, no mundo, Pai, nos lar, nas famílias. Que a bênção alcance a cada um, Pai. Amém. Tu és um Deus de bondade e de misericórdia. Nós abençoamos a cada um que está ouvindo a Tua palavra, que ouviu a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, entra com providência em cada situação. Sim, dá Deus. paz àquele coração que está atribulado, Senhor. Entra com providência. Nós o abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, às 22 horas, nós estaremos aqui falando sobre o poder, né, da oração, né, que fala a oração poderosa, oração em línguas. E nós estaremos aqui encerrando mais essa parte e na segunda-feira começando essa grande vitória aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pelo carinho, né, a presença de todos e que Deus abençoe e te dê uma noite em paz gloriosa. Que o Espírito de Deus esteja sobre a tua vida e os anjos do Senhor acampados em tua casa para te guardar e te abençoar, não só você, mas a todos da tua família. Amanhã será dia de notícias boas para você, para a glória de Deus. Amém? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Amém. Com Deus, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Deus abençoe.